Bom, esse trabalho ele tem colaboração com o Raí Machado, acho que ele está por aí, né? Ali, que é aluno de doutorado, também no nosso grupo, do Otton e do Rafael. Tá? Queria agradecer inicialmente a FAPESP e a comissão do TAIR, né, pela oportunidade de eu estar apresentando esse trabalho aqui. Ok? Bom, como que foi a... Tem que clicar aqui. Agora foi. A ideia que me veio à cabeça sobre esse trabalho foi quando, né, a gente ficou sabendo que a sonda DART ia lá impactar dimorfos. Né, a pergunta seria assim, será que a gente não poderia ter partículas que ficariam presas, mesmo que temporariamente, nas regiões orbitais? Né, você está ali numa ressonância 1 para 1, né? Então, a ideia foi testar essa ideia, a possibilidade da gente ter partículas orbitais nesse sistema após o impacto da sonda DART, né, em dimorfos. E aí o interessante é que, após esse impacto, né, tem esse artigo do Jevit, que você vê que existe, né, um enxame, né, vamos dizer assim, de objetos que ficaram meio que, né, orbitais ali ao redor do sistema, né? E aí, a ideia foi, né, será que, claro que eu estou falando de objetos, partículas, né, da ordem de tamanhos intermediários, porque se for pequeno, seriam ejetados pela pressão de radiação. E a ideia é, será que esses boulders, né, eles conseguiriam sobreviver até a sonda HERA, né, chegar lá e observar, possivelmente observar, tá? E aí foi uma das motivações, né, ter escolhido a questão das partículas orbitais. E aí a pergunta que a gente fala, é possível esse sistema ele agregar, né, objetos orbitais? Né, então, a primeira coisa que a gente sabe é a questão da razão da massa. Então, a primeira coisa que a gente investiga, né, assim, um primeiro momento, analiticamente, seria ver a razão de massas desses objetos. E aí a gente vê que a razão de massa desses objetos, aqueles que estão em escala, seria da ordem de quase aí 9 vezes a massa da razão Júpiter-Sol, né? Que é aproximadamente a razão de massa 1/100, né? Terra-Lua, né? E aí a gente vê que isso satisfaz o critério de estabilidade linear lá do problema restrito de 3 corpos. Então a gente, só com essa análise, a gente já vê que é possível que a gente tenha orbitais aqui, né? Claro que orbitais que ficariam, a gente colocaria como condição inicial aqui, eles ficariam aqui. Né? Só que aí tem um problema, porque esse sistema, se a gente for pensar, ele é um sistema que os corpos estão muito perto entre si. Né? É um sistema que é muito compacto e essa razão de massa ela é grande também, não é algo pequeno. Né? Então a gente precisa investigar numericamente isso, para ver se realmente isso se confirma. Né? Então foi que a ideia é o quê? Então, do trabalho é ver se a gente consegue ter orbitais, capturas temporárias de orbitais no sistema. Né? Por uma primeira aproximação, a gente pode usar o modelo, né, de Didymos achatado e alongado, né, com esses valores aí, de J2C22. Se for possível ter orbitais, quais são eles? São girinos? São ferraduras? Né? Quais tem mais? Então a ideia é investigar um pouco dessas órbitas. E o mais interessante, que seria, será que com a chegada da sonda HERA lá, ela conseguiria observar esses orbitais? Então, a gente fez integrações numéricas. E aqui eu mostro para vocês um plot que seriam, cada ponto desses seria a condição inicial dessas partículas. Então, a princípio eu coloco as partículas, eu coloco um anel, vamos dizer assim, um disco ao redor do sistema, na região orbital. E esses são as partículas que sobreviveram, né, em L4 e L5. Então, são as condições iniciais das partículas que sobreviveram. Vamos ver como que seria a libração, o ângulo de libração, por exemplo, de uma partícula em L4. Né? Desculpa, vou começar aqui embaixo, em L5, que seria o vermelho. Bom, então você vê que, enfim, se você coloca a partícula perto do L5, ela fica até o tempo de chegada da sonda, né? Final de 2022, final de, como o Tancredi falou, 2026. Seriam 4 anos aí. Aqui seria um zoom, como é que seria? Apenas em 12 dias.
Aí aqui seria, eu peguei essa partícula aqui, então ela teria uma amplitude de libração girino bastante alta, né? E aí vejo que, voltando aqui, ela ficaria também por 4 anos, com uma amplitude de libração da ordem de 60 graus, né, que é a diferença do ângulo, né, da partícula com dimorfos, o satélite, a evolução disso no tempo. E aqui seria, como que seria um zoom, né, da mesma figura. Veja que ela tem realmente uma amplitude de libração bastante grande, larga, né? Bom, e aí aqui seria um plot mais geral, que a gente teria... seriam as cores aqui, né? Então a gente coloca esse disco, integra, e aí a gente vê que as cores, né, são as partículas que vão colidir, as condições iniciais de quem colide, de quem é ejetado do sistema, a gente coloca uma distância para ser ejetado, e as azuis é que sobreviveram. Então veja, é claro, como eu acabei de informar, a região orbital a gente tem sobrevivência, mas vejam que a gente tem umas faixas, espécies de bananas aqui, que também sobreviveriam, né? Então, além da ressonância 1, será que nós... Que tipo... Isso aqui poderia ser uma ressonância que poderia confinar essas partículas aqui? Então, eu vou falar rapidamente a respeito disso, né? E depois volto para os orbitais. Então, quando a gente pega uma dessas partículas aqui e faz a órbita no referencial girante, que é aquele que se move junto com o dimorfos, a gente tem esse tipo de estrutura, né? E aí é muito difícil você tentar encontrar ressonância, porque os corpos são irregulares, né? Então, assim, o que é definido? O que seria um semi-eixo nesse caso, né? As variações são muito grandes, né? Mas, olhando, fazendo esse plot, né? Por exemplo, o Adrian, ele comentou, né, que quando o corpo é achatado, a gente tem o pericentro, ele gira muito rápido. Então, esse corpo, ele não é todo irregular, né? Seria o formato dele todo irregular. Então, uma das ideias é você faz esse plot e aí você vê que isso aqui está parecendo uma ressonância de segunda ordem, né? E aí, usando o modelo do Tabaré de 2020 e traçando, né, o espectro das ressonâncias, a gente vê, se vocês olharem aqui, né, uma maneira de saber qual ressonância voltando, vejam que essa ilha aqui ela está próxima de 1.6, né? Então, qual seria a ressonância aí que geraria isso? Né, e a gente vê que seria a 3,5 exterior, né? Então a ressonância 3,5 ela está próxima ali. Então a partícula estaria próxima sobre essa ilha sobre o efeito da ressonância, tá? Enfim, agora vamos mudar um pouco o cenário. Agora a gente considera no nosso modelo o cone de ejeção mesmo, porque essa era a ideia. Será que depois do impacto, algumas dessas partículas que saíram desse cone de ejeção elas podem entrar na região orbital, né, ou alguma região de ressonância, enfim. Né, eu vou focar nas orbitais aqui. Então, a gente pegou um cone de ejeção, e aqui, né, nas coordenadas esféricas, vamos dizer assim, né, a gente variou esse ângulo aqui, o φ e o θ, fez esse cone, e também a velocidade de escape, né, como o Tancredi disse, né, são velocidades muito baixas e também muito altas. Então é um range muito grande. Então será que a gente não é possível a gente ter essa captura mesmo que temporária? Tá? Então a gente fez simulações. E aqui é um exemplo de uma partícula que ela sai de dimorfos após o impacto e ela ela fica capturada orbitalmente, né? E por um período de 12 dias, tá? Então vejam, a gente tem a maioria dos resultados que acontece essa captura temporária orbital. As amplitudes de vibração são muito altas, né? Você veja aqui que é da ordem de 100, né? Então esse seria um exemplo, tá? E aí a gente tem órbitas, tipos interessantes, que é assim, a partícula ela sai lá de dimorfos e ela se torna temporariamente um quasi-satélite, tá? Então um quasi-satélite, e depois ela entra numa órbita que seria um girino em L5, em torno de L5, tá? E aí a libração aqui, vejam que também é alta, né? Então, são órbitas que elas mudam. Elas vão de L4 para L5, se tornam ferraduras. Acho que eu tenho um exemplo aqui. Essa daqui seria de L4 para L5. Então, ela começa, né? Fica em L4, torna um quase satélite, L5, torna de novo, e aí vai. Tá? Por 12 dias. Então, vejam, os tempos que a gente tem, né, conseguindo são poucos, nesses casos, para a sonda ir lá observar, tá?
E aí outro exemplo que você tem um L5 que depois se torna uma ferradura e isso se mantém por um tempo, né? E aí finalmente, né, analisando os dados, a gente encontra casos que, por exemplo, essa daqui, né, ela sai lá do zero e fica capturada no ponto L5. E vai ficar por 4 anos, mais do que isso, né? Isso aqui eu acho que a integração vai até 10 anos, né? Mas eu estou mostrando 4, que seria o tempo para a sonda HERA ir lá e tentar observar, tá? Então, as conclusões que a gente pode tirar e aí a gente fez isso e viu quais eram os melhores ângulos, né, do θ e φ, e também, né, a gente variou a velocidade de escape de dimorfos ali, da ejeção, do cone de ejeção das partículas. E aí a gente vê que os melhores resultados, para que a gente tenha exatamente esse tipo de gráfico, a gente conseguir que orbitais até serem possivelmente observados pela HERA, seriam, você tem o φ que varia de 0 a 40 graus, o θ, né, porque você vê, existe uma assimetria no problema, né, e as velocidades de escape seriam um pouquinho, né, quase a mais do que a velocidade de escape de dimorfos, tá? A gente conseguiu, então, encontrar, né, pelos resultados, captura temporária de orbitais em órbitas L4, L5, ferraduras, né, órbitas que mudam, né, as órbitas que são mais comuns são a L4 e L5, né, mas a gente conseguiu algumas de transição, como eu mostrei para vocês. E as partículas, a gente consegue mantê-las, né, dependendo, as partículas ejetadas até o tempo que a HERA vai lá e vai ser observada. Então, conclusão, é possível que, dependendo, né, do tamanho, enfim, se as partículas não forem ejetadas por pressão de radiação, se estiverem lá, como a gente viu aquele enxame, que a sonda HERA observe orbitais, né, pela primeira vez nos sistemas de asteroides, orbitais que seriam artificiais, né, foram feitos artificiais. Ok? É claro que o modelo, a gente precisa talvez melhorá-lo, colocar a pressão de radiação, né? O pessoal já tem feito bastante os artigos da DART, a gente tem bastante dados a partir disso, né? E, bom, é isso, pessoal. Queria agradecer novamente aí pela oportunidade. Muchas gracias, André. Oi, André. Trabalho muito legal, parabéns. Obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que o objetivo do trabalho é avaliar se as partículas vão sobreviver por 4 anos, pelo menos. Sim. Né? Mas, indo um pouco além do objetivo do trabalho, é factível que essas partículas sobrevivam a longo prazo? Sim. As integrações que eu fiz foram até 10 anos. Mas acredito que, como elas estão sendo ejetadas, algum momento elas vão sair dessa posição de equilíbrio. Só uma pergunta, qual é a escala do período orbital do dimorfos? 12 horas. 12 horas. Que agora está em 11h30, né? 11h22. Tá. Eu assim, eu pergunto isso porque você pode botar a imagem, a primeira que você colocou com as partículas iniciais, com as cores do que é ejetado. Ah, tá, aquela... Isso. Isso. Essa aí. Né? Na verdade, aí você está trabalhando com um sistema binário e, na verdade, você está analisando órbitas circumbinárias. Né? E aí é bem óbvio que acontece que sobrevive o disco de partículas por fora e por dentro você tem uma região onde as coisas são instáveis, que é o limite de estabilidade de Holman e Weigert, né? Definido para sistemas binários. E a princípio a gente esperaria que lá não sobrevivesse nada se você deixa integrar por muito tempo. Muito tempo. Então, talvez 10 anos não seja suficiente para você ver né? esse efeito. Tá. Okay. Obrigado. Tá. Vou tentar deixar integrando por mais tempo para ver. Porque o objetivo, como você falou, o objetivo inicial é se ver, mas é interessante ver se realmente as cores aí vão mudar, né? É isso que você quer falar. Vão cada vez ficarem menores. Legal. Obrigado, Roy. Oi, André. Oi, Nelson. Só uma observação. Bem no comecinho você colocou o valor do J2 como sendo 10 a menos 2, né? Sim. Essa é uma estimativa? Estimativa. Eu pego o modelo de poliedro do sistema, do Didymos, no caso, e calculo os momentos de inércia numericamente, realmente usando a forma,
E com isso eu consigo J2, C22, enfim. Ah. Com os momentos de inércia. É isso que eu queria Essa é uma saber. estimativa. É essa ordem de grandeza Isso, que dá. essa ordem. Tá bom, obrigado. Se você vê o Dimorphos, você pode fazer algo parecido com o Dimorphos. E o Dimorphos, ele é bem... Você vê nas imagens que o Tancredo mostrou, ele é bem elipsoidal, né? Então você vai ter algo com C22 e J2 também. Você consegue fazer. Un comentario y una pregunta. El comentario es que, no sé si sabes que Gustavo Madeira, que Sim, sim. acaba de ser aceptado un artículo sobre este mismo, Sim, sim. sobre este mismo punto que bueno, tuve como referí, entonces conozco en Sim, detalle que... A região corbital, né, a gente viu, saiu muitos papers e tal, a região corbital ainda acredito que dê para, assim, esse é o resultado principal. Agora, as outras ressonâncias, sim, saiu recentemente. Y lo segundo, porque también fue comentario para el referato, ¿ustedes incluyen la influencia del Sol? Não. Simplesmente Porque o sistema. eso cambia bastante Sim, la dinámica y especialmente la estabilidad. sim. De hecho, digamos, fue lo que ocurrió. O sea, la primera versión del artículo no lo incluía, le recomendamos eso y cambiaron resultados. Mudou a estabilidade. Legal. Obrigado. Obrigado, Tancredo. Una otra pregunta para Andrés. Bueno, le agradecemos. Muchas gracias, Andrés. Gracias, obrigado.